não pretende propor um regime de urgência na tramitação, ao contrário do que aconteceu na Câmara, onde a votação foi acelerada. Nos bastidores, parlamentares avaliam que o relator da matéria será um senador escolhido a dedo justamente para desacelerar a tramitação. O marco temporal tramita no Congresso Nacional há pelo menos 16 anos e se trata de uma tese que defende que somente terras ocupadas por indígenas no momento em que a Constituição de 1988 foi promulgada têm direito à demarcação do território. O tema também será julgado pelo Supremo Tribunal Federal, STF, no dia 7 de junho, na próxima semana. Governistas avaliam que os ministros podem decidir sobre a questão antes mesmo do Congresso Nacional finalizar a votação do projeto do marco temporal. No entanto, o relator da proposta na Câmara, deputado Arthur Maia, PP, avalia que o STF deveria paralisar o julgamento sobre o tema para que o Congresso de fato legisle sobre a questão, tema que foi abordado em entrevista à Jovem Pan News. O ritmo do Congresso Nacional formular uma lei é muito mais lento do que o STF julgar um marco jurídico. No Estado democrático, os poderes têm de ter bom senso no exercício do seu poder. Portanto, agora que aconteceu uma movimentação importante e aprovado por maioria esmagadora, é razoável que o STF se abstenha de dar prosseguimento neste julgamento, sobretudo, com o resultado de repercussão geral, disse Arthur Maia. Em setembro de 2021, o julgamento sobre o assunto foi suspenso com um voto favorável e outro contrário ao marco temporal. A suspensão foi motivada por um pedido de vistas feito pelo ministro Alexandre de Moraes. O Supremo Tribunal Federal, STF, conclui nesta quarta-feira, 31, a análise da ação penal, AP 1025, em que o ex-senador Fernando Collor de Mello e outros 2 envolvidos respondem por crimes ligados à BR Distribuidora. Após o 7º dia de julgamentos, a Corte encerrou o julgamento para condenar o ex-presidente a 8 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e organização criminosa. O ministro Edson Fachin, relator da caso, sugeriu, inicialmente, 33 anos e 10 meses de prisão ao ex-presidente, além da aplicação de multa, pagamento de indenização, perda de bens e proibição do exercício de função pública. Entretanto, após uma divergência sobre o delito de organização ou associação criminosa, a maioria da Corte decidiu pelo enquadramento em associação criminosa, fixando a pena em 8 anos e 10 meses. Como a pena definida pela Corte é superior a 8 anos, o ex-senador Fernando Collor de Mello deverá cumprir a punição em regime fechado. Como a pena definida pela Corte é superior a 8 anos, o ex-senador Fernando Collor de Mello deverá cumprir a punição em regime fechado. O STF também definiu a pena a ser aplicada aos outros 2 réus. Luiz Pereira Duarte de Amorim foi condenado por lavagem de dinheiro e associação criminosa, com dosimetria fixada em 3 anos e pagamento de 10 dias multa pelo crime de lavagem de dinheiro. Por sua vez, Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos foi condenado por corrupção passiva e associação criminosa, com dosimetria fixada em 4 anos e 1 mês 30 dias multa por corrupção passiva. Como o site da Jovem Pan mostrou, o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, durante delação premiada, acusou Fernando Collor de receber entre 15 milhões de reais e 20 milhões de reais da UTC para que a empresa construísse as bases de distribuição de combustíveis da BR Distribuidora, subsidiária da estatal. Segundo Cerveró, a empresa ganhou todas as licitações da BR desde que ele assumiu a diretoria, em 2008. Cerveró indicou que a empreiteira foi responsável pela construção de pelo menos 2 bases de distribuição da subsidiária, a de Porto Nacional, em Tocantins, e de Cruzeiro do Sul, no Acre, e pela ampliação do terminal de distribuição de combustíveis de Duque de Caxias. Todas as obras foram licitadas pelo diretor de operações logísticas da subsidiária, José Zonis, afilhado de Collor na empresa. O pagamento da propina ao então senador Fernando Collor era feito por intermédio de Pedro Paulo de Leone Ramos, ex-ministro da gestão de Collor, também julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e apontado como seu representante no esquema de corrupção na Petrobras. A delação de Nestor Cerveró foi homologada no fim de 2015, mas se tornou pública no ano seguinte. As declarações dele são similares às prestadas pelo próprio dono da UTC, Ricardo Pessoa. Ele confirmou que repassou a Collor 20 milhões de reais para conseguir obras de infraestrutura na BR licitadas na gestão do presidente José Lima de Andrade Neto, relator da proposta que estabelece o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, PL 490-07. O deputado federal Arthur Oliveira Maia, União BA,
defendeu que o Supremo Tribunal Federal, STF, suspenda o julgamento de repercussão geral marcado para o dia 7 de junho, por força da decisão no Congresso Nacional. O projeto foi aprovado na noite da última terça-feira, 30, com 283 votos favoráveis, 155 contrários e uma abstenção, consolidando uma nova e expressiva derrota do Executivo na área ambiental. Em entrevista a Cláudio Dantas, diretor de redação da Jovem Pan News em Brasília, Maia destacou que a derrota do governo foi analisada como uma amostra da resistência ao governo em aprovar medidas de interesse político partidário em desacordo com a base parlamentar. Não é possível que o governo não aprenda que cada vez que entrar numa disputa ideológica vai perder, com esse Congresso que está aí. A chance de o governo ter meu voto numa questão ideológica é zero, exemplificou. O deputado, que também preside a CPMI do 8 de janeiro, alertou que outras ações similares, como o apoio ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, e o debate de reestatização da Eletrobras deverão encontrar a rejeição do Congresso. A ideia de voltar atrás em questões já aprovadas, como a abertura do capital da Eletrobras, o apoio ao MST. Em todas essas questões ideológicas, o governo será derrotado. Como o marco temporal está em julgamento no STF para definir se a promulgação da Constituição Federal, em 1988, servirá de referência para a demarcação de terras indígenas, motivo do tema do PL 490-07. A aprovação do projeto em discussão na Câmara dos Deputados vai garantir segurança jurídica para os proprietários rurais, inclusive para os pequenos agricultores. Por isso, os parlamentares avaliam que o Supremo pode suspender o julgamento até que o projeto seja votado no Senado. O julgamento sobre o assunto no STF foi suspenso em setembro de 2021, por pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, com um voto favorável e outro contrário ao marco temporal. A retomada está marcada para o próximo dia 7. A primeira coisa que tem de ser dita é que não está mudando nada, ele já existe desde 2009. Foi uma posição do ministro. Pela decisão, significa que tradicional é quem está na terra desde a Constituição. Nada mais justo que se considere como marco temporal para a delimitação de terras indígenas a própria Constituição, avalia Maia.
ser